Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor juntos, amém? Eu não sou pregadora. Aleluia. Sou apaixonada por Cristo. Aleluia. Nós vamos estar compartilhando aqui algo que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes de nós lermos, eu gostaria que vocês louvassem comigo novamente aquele hino que nós cantamos ali. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens, a ti cantarei louvores. Amém? Vamos convidar, ele já se faz presente, mas para que ele venha reinar mesmo. Aleluia, que as nossas preocupações, que os nossos temores, aleluia, venham se ausentar agora da nossa mente. Que nós venhamos estar realmente aqui, totalmente disponíveis a adorar a Ele e ouvir o que Ele tem para falar conosco. Amém? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença cantarei louvores, na presença dos homens a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, eu te louvo. Senhor, a tua igreja, Senhor, estar aqui, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Eu te louvarei. Aleluia. Receba, Senhor, a adoração do teu povo nesta noite. Aquilo, Senhor, que tem tentado impedir, Senhor, o agir do teu Espírito Santo, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes. Aleluia. Tu vem agora, Senhor, jogar por terra. Aleluia. Louvores na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Ser com a nossa vida, Senhor. Ser com a nossa mente, Pai. Oh, Espírito Santo, tu tens a liberdade neste lugar. Nós somos o teu povo. Somos, Senhor, escolhidos seus, Senhor. Oh, Pai, filhos co-herdeiros com Cristo, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos ouvir, Senhor, a tua palavra. Senhor, estamos aqui, Senhor, para ouvir o que tu queres falar conosco e não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir. Prepara, Senhor, o nosso coração como terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar com vocês sobre Mateus capítulo 25. Uma palavra bem conhecida. Mateus capítulo 25.
Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia. Nós vamos falar sobre a parábola, né? Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou muito em parábolas. Falava coisas tão difíceis, mas através da parábola, ele conseguia trazer entendimento, né? Ele conseguia fazer com que as pessoas entendessem de forma mais fácil. Coisas tão difíceis, mas ele vinha com as parábolas. O que é parábola, né? Vamos dizer que parábola são exemplos cotidianos que a gente vive, e ele usava muito isso. E esse sermão que nós vamos estar lendo sobre o profético, né? A parábola das 10 virgens, ele usou um exemplo cotidiano, né? Sobre casamento. Sobre o casamento que tinha no fim, lá no tempo, da cultura hebraica. E aí ele usou, naquele tempo, para falar com aquele povo sobre a parábola das 10 virgens, ele usou o exemplo do casamento daquela época. E aí ele usou isso como exemplo e usou essa parábola, que diz assim, Mateus capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Aleluia. Aleluia. E as que estavam preparadas entraram com ele para bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu Deus, que palavra tão difícil, né? E aí ele usa essa parábola para vir ministrar conosco, até nos dias de hoje ele ministra, ele nos chama a atenção para isso. Vigiai, cuidado, olha, o tempo está passando, o que você tem feito, tem se preparado, né? E logo aqui no início a gente vê ele falando sobre as lâmpadas e o azeite. E eu meditando nessa parte, a gente vai ver, as 10 tinha as lâmpadas, as lamparinas, as 10 tinham. Até as loucas também tinham um pouco de azeite. E eu falei: Senhor, o azeite. O azeite, ele serve para tanta coisa, ele significa tanta coisa, né, no mundo espiritual. Ele servia para ungir, ele servia para alimentar também, para tantas coisas. E às vezes a gente, Senhor, o que ele quer falar conosco através dessa parábola? O que ele nos traz, nos chama a atenção com essa parábola em relação ao reino dos céus, ao casamento, às bodas? Aí eu até lembrei que uma vez
nós adquirimos um carro e ele tinha até 2 tipos de combustível, o gás e a gasolina. E eu deixei, eu sempre usava o gás, né? Porque era mais econômico. E acabava o gás, na hora de transferir para a gasolina, eu não conseguia transferir, o negócio não pegava de jeito nenhum. Aí eu tive uma experiência que acabou o gás e eu não conseguia transferir para a gasolina. Quando eu botava para transferir, o negócio enguiçava e não saía do lugar. E aí, meu esposo, você tem 2 combustíveis, você deixar acabar os 2 combustíveis. Olha! E aí eu fui me policiando. Aconteceu uma experiência uma vez e na segunda foi terrível, que o carro enguiçou na Avenida Brasil. Aí até passou o pastor Jairo, com aquele carro escrito Jesus. Quando eu vi o Jesus, Jesus! E ele me reconheceu e deu ré. E nesse momento que ele deu ré, tinha um cara vindo também, que tinha parado e estava vindo. E eu fiquei desesperada, porque onde eu estava parada, não tinha para onde ir, a não ser tentar atravessar a Avenida Brasil. 6 horas da noite, não tem como, né? Não tem como você atravessar, dependendo do local. E eu comecei a ficar muito temerosa. Foi quando o pastor Jairo chegou, passou, parou, me viu e voltou. E ali eu fiquei pensando, olha, assim somos nós. Nós aceitamos a Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós nos batizamos. Nós deixamos lá o velho homem. Levantamos uma nova criatura, como eu falei, recebemos o Espírito Santo, procuramos ter comunhão, mas muitas das vezes nós estamos nos distraindo e achando que aquilo dali está bom. Aquilo dali está bom. O carro estava andando, eu até esqueci, eu via lá uma bolinha acesa, quem sabe quem tem carro a gás, né, tem aquelas bolinhas. E aí quando ainda tinha uma bolinha acesa, eu ainda estava naquela esperança. Ao invés de eu ser prudente, correr lá e abastecer, não, eu estava confiando naquela bolinha ainda que estava acesa. Aí foi preciso acontecer 2 vezes, e a segunda foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou deixar uma bolinha só acesa. E assim somos nós. Às vezes nós nos distraímos com as coisas e deixamos, isso aqui está tão bom. Isso aqui é o suficiente para me ter comunhão com Deus. O Senhor entende. Hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia. Hoje eu não tive tempo de meditar em 2 versículos da palavra. Hoje eu não tive tempo de me ajoelhar e falar, Senhor, olha, Senhor, eu pequei contra Ti, eu pensei, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda. Mas não, Senhor, Tu sabes, Pai, eu tive um dia tão cansativo, tive que tomar conta do meu filho, da minha filha, tive que lavar, passar, cozinhar e trabalhar, ou então os irmãos também, né? Senhor, estou cansado. Enfim, às vezes nós arrumamos tantas desculpas, nos acomodamos tanto com o nosso dia a dia e esquecemos do importante, daquele combustível que não pode faltar. Mas a gente acaba se acomodando, deixando as coisas ao redor acontecendo. E a gente só se atenta quando a bolinha apaga. E como aconteceu com aquelas 5. Elas confiaram naquele pouquinho azeite que elas tinham, mas elas adormeceram. O dia mau, ele chega para todos nós. O cansaço, ele chega para todos nós. O desânimo, a vontade de parar, até mesmo de dormir, de descansar, ele chega para todos nós. Eu agora até lembrei da passagem de Elias, né? O que ele fez e tal. Depois ele teve medo e fugiu. E foi se esconder, com medo de morrer. Todos nós estamos propícios a passar por esses momentos assim. Momentos difíceis, né?
mas nós temos que estar preparados. E aqui a gente aprende com essas 5 loucas e com as 5 prudentes. Eu passei experiências como as 5 loucas, de confiar naquela única bolinha. Eu tendo tantas bolinhas para poder estar abastecida e ter consciência daquilo dali. Eu acho que aqui nós só temos evangélicos hoje, amém? Todos aqui nós somos salvos, amém? Todos aqui. Todos aqui. Nós já nos entregamos a Cristo. Procuramos nos encher dele. Mas às vezes nós estamos confiando em uma oração de 5 minutos, que às vezes a gente faz até deitado quando vai dormir. Ai, Senhor, muito obrigada por este dia. Senhor, aí a oração às vezes até começa assim: ai, Senhor, eu te amo. Senhor, muito obrigado. Ah, Senhor, mas me dá uma noite de paz, que amanhã meu dia seja abençoado. Não é assim? Ao invés da gente nos encher, aí a gente vai lá bota R$5 aí, só, rapidinho. Vai dar para mim chegar lá? Vai dar para mim chegar ali onde eu quero? Bota só 5, 10 reais. Nós temos que estar atentos. O noivo está nos despertando. E o Senhor falou grandemente comigo através desta parábola. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso. Primeiro, sobre o principal combustível que não pode faltar: a presença do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence todos os dias. É Ele que nos consola todos os dias. Aleluia. Então, que nós venhamos estar totalmente cheios do Espírito Santo. Totalmente cheios do Espírito Santo. Abastecidos com o Espírito Santo. E aí, outra coisa, a respeito dessa parábola. Antes, naquela época, o casamento, né? Quem determinava a hora do noivo ir buscar a noiva era o pai. E a festa não era igual hoje, né? A nossa cultura de hoje, que são 3, 4, 5 horas de festa. Eram 7 dias de festa. Então, imagina o preparativo que tinha que ter. E o pai do noivo que preparava a festa. Então, quando ele via que estava tudo preparado, estava lá já a lenha, já estava acesa para poder assar a carne. Quando ele via que estava tudo preparado, ele falava para o seu filho: vai buscar a noiva. E aí? Como que o Senhor deve estar como pai, olhando tudo, preparando tudo, que ele falou assim: olha, eu vou preparar um lugar para vós. E aí? Às vezes, só está faltando só um detalhe para ele falar assim: vai buscar a sua noiva. E que nós possamos estar preparados, irmãos. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Não vamos nos contentar com pouco. Não vamos nos contentar. Eram 10. Todas 10 tinham as lamparinas. Todas 10 tinham até um pouquinho de azeite. Mas só que não era o suficiente. As prudentes, elas tinham azeite e levaram o azeite. Para quando aquele acabar, elas poderem abastecer. E aí, todas 10 dormiram. Mas quando ouviram, despertaram ela ouvindo, e vem aí o noivo, as 5 estavam preparadas. Não vamos nos deixar as coisas nos distrair deste mundo. E não vamos nos contentar com isso. Vamos querer cada vez mais, mergulhar fundo. Conhecer mais de Deus, buscar mais de Deus, estar mais próximo de Deus, para quando nós ouvirmos, aí vem o noivo, e nós estamos ouvindo, amém, igreja? Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, aí vem o noivo.
que nós venhamos realmente estar preparados, cheios do Espírito Santo, para que Ele não possa falar para nós assim, aquilo que Ele falou para aquelas 5 loucas. E Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Que palavra dura. E eu não quero ouvir isso. E eu tenho certeza que nós não ouviremos isso, porque nós vamos estar cada vez mais procurando nos encher de Deus. Amém? Então, gostaria de deixar esta palavra para os irmãos, para que os irmãos possam meditar. E eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Que bênção, né? Graças a Deus, nós temos dado assim algumas oportunidades, nós temos sido muito abençoados com essas palavras. Aquele que ouve, guarda e põe em prática, vai receber. Amém? Aquele que procura meditar naquilo que tem sido falado, vai receber, com certeza. Irmãos, eu fiz assim um pequeno comentário, não é nenhuma pregação, o tempo também, a hora está bem avançada, e eu vou ser o mais breve possível. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 1. Irmãos, eu confesso que eu sonho muito, eu sonho toda noite, eu acho engraçado, toda noite eu tenho um sonho, e geralmente, quando eu acabo de sonhar, eu acordo e depois não durmo mais, eu perco o sono. E eu estava sonhando, eu sonhei com essa palavra. E eu fiquei sem entender. Eu falei, será que o senhor quer que eu pregue nessa palavra? Mas eu nem separei uma pregação para isso, não. Eu fiz um comentário acerca do livro de Romanos. Amém? E eu vou tentar passar rapidamente aqui o que o senhor colocou no meu coração. Eu escrevi hoje isso, assim, um pouco antes da hora do almoço. Eu fiz um resumo de algumas coisas acerca do que veio no meu coração. Eu gostaria que você participasse comigo dessa palavra. Amém? Diz assim, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Agora eu vou voltar lá para o capítulo 1. Amém? Vou comentar 12 capítulos. O pessoal logo me olha, né? Irmãos, a gente sabe que isso aqui foi a carta do apóstolo Paulo aos romanos, aos cristãos que residiam na cidade de Roma, lá em Roma. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele já abre essa carta dando uma saudação e fazendo a menção sobre Jesus Cristo sendo o Filho de Deus e ao seu chamado e a salvação de todos. Ele já abre a carta, já no primeiro capítulo, falando sobre isso. Mencionando, dando a sua saudação e mencionando a Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e o chamado que ele tinha o seu apostolado e da salvação de toda a humanidade através de Jesus Cristo, o Senhor. Então, ele escreve a esse povo de Roma, que se situava na Itália, em Roma, e ele falava acerca disso, olha, eu fui chamado pelo Senhor, eu tenho um ministério e através desse chamado eu tenho a responsabilidade de pregar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então ele vem relatando nesse primeiro capítulo, ele já vem falando acerca de Jesus. E diz mais, depois ele fala sobre a fé dos romanos, que foi anunciada a todo mundo. E Paulo ora e se alega por eles. Então ele fala, olha, eu estou fazendo menção do que eu soube, que a fé de vocês tem sido conhecida a todas as pessoas. A fé daquele povo da cidade de Roma. Então ele exaltava a fé daquelas pessoas através do que eles tinham ouvido falar. Olha, eu estou sabendo que
A fé de vocês tem sido notória, conhecida a todas as pessoas. Então ele exalta. Então vocês vão ver aqui nesse início que ele fala do seu apostolado, ele fala acerca de Jesus Cristo, ele fala da fé daquele povo, daquela igreja que estava na cidade de Roma. E ele disse, Paulo fala, escrevi mais aqui, Paulo fala da depravação dos gentios e da sua idolatria, que eles deixaram de adorar a Deus para adorarem os homens, os animais, os répteis. Deus os abandonou às suas paixões infames. Então, irmãos, ele começa a escrever e a mostrar para aquele povo que estava na igreja de Roma, falando acerca da idolatria dos gentios. Ele falava, olha, os gentios, eles estão deixando a glória de Deus, a justiça de Deus, para adorar a homens, adorar a animais, a répteis, e ainda digo mais, eles foram entregues às paixões infames. Mulher tendo relação com mulher, homem tendo relação com homem. Então ele falava acerca disso. Paulo fala da ausência de arrependimento dos judeus. Com a dureza de coração, ele julgava ao próximo. Então ele aqui relata bem isso. A ausência de arrependimento dos judeus. Aqueles que tiveram a oportunidade eram filhos da promessa, conheceram a Jesus primeiro do que nós, amém? E do que a eles próprios, e mesmo assim, eles não fizeram o reconhecimento daquilo que Jesus Cristo era. Então ele faz questão de falar isso, a ausência do arrependimento. Eles não se arrependiam. Eles estavam com o coração endurecido. E Paulo escreve, olha, eu quero falar com vocês acerca da ausência do arrependimento dos judeus, citando os judeus como exemplo. Eles são os filhos da promessa, a promessa era para eles, e mesmo assim eles recusaram o Senhor Jesus, não se arrependeram do que eles fizeram, ainda ficam com a dureza no coração julgando os outros. E ele falava sobre a ira de Deus que desceria sobre eles, porque aquilo estava chegando ao trono do Senhor. Ele falou, olha, vocês vão ser cobrados pela dureza de coração e julgamento que vocês fazem das outras pessoas. Então, irmãos, isso serve de exemplo para cada um de nós. Tem alguns estudiosos da palavra que eles falam que se não existisse a Bíblia, existisse somente o livro de Romanos, teria conteúdo suficiente aqui para que todos nós pudéssemos ser salvos. Porque é uma carta praticamente completa. Fala de todas as coisas, desde a exortação ao povo judeu, desde do sentimento pecaminoso do homem, fala acerca de casamento, fala acerca de Jesus Cristo, fala acerca de Adão e fala acerca de coisas futuras. É um livro completo. E ele aqui faz questão de fazer menção quanto a isso. Fala também da justificação de toda a humanidade pela fé em Cristo Jesus. Lá no capítulo 3 de Romanos, vou ler aqui para vocês, eu até coloquei aqui. No versículo 23 e 24 ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele aqui está falando acerca da justificação de toda a humanidade pela fé. Sendo justificados, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós fomos justificados. Amém? Os nossos pecados não foram levados em consideração por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Jesus fez o quê? Morreu e levou sobre si todos os nossos pecados. Então nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Teve fé em Cristo Jesus, está sendo justificado. Creu no Senhor Jesus como autor e consumador e Senhor da sua vida e da sua fé, você está sendo justificado. Amém? Você não é mais condenado pelo seu pecado. Amém? O seu pecado caiu no mar do esquecimento. Acabou. O Senhor não se lembra mais do teu pecado. Amém? Então, irmão, eu estou resumindo algumas coisas aqui. Depois, o apóstolo Paulo fala da fé de Abraão, que foi justificado pela fé. A gente sabe disso, Abraão foi o pai da fé. Então, Paulo, ele aproveita e ele faz menção acerca disso, da fé de Abraão. Nós que temos fé em Cristo Jesus, nós somos considerados filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pela nossa fé. Através da fé em Jesus, nós somos considerados filhos de Abraão pela fé. Aí no capítulo 6, irmãos, Paulo fala sobre a graça que não nos deixa permanecer no pecado. Romanos 6,14.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Lá no Velho Testamento, estava todo mundo preso pela lei. A lei não podia te salvar. A lei não tinha como te salvar. A pessoa pecava, ela pegava um animal, levava lá para o sacerdote sacrificava, e muitas vezes, dependendo do pecado, ele botava a mão na cabeça do animal, amém? E tinha um outro animal que, um era para o sacrifício, o outro, ele levava o seu pecado. Então, esse aqui ele degolava, e o teu pecado era transferido para esse outro, e ele era largado no deserto. Levava teus pecados para longe do deserto. E ali ele caminhava até morrer pelo deserto. Então, irmãos, o sangue desse aqui era espargido no altar, como sacrifício ao Senhor. Mas o seu pecado era encoberto. Você não era justificado do seu pecado. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Então, hoje, os nossos pecados eles não são encobertos, eles são justificados pelo sacrifício de Jesus. Amém? Então, Paulo, ele vem trazendo esclarecimento sobre isso. E ele fala mais. Debaixo da graça. E no versículo 22, eu estou dando uma acelerada, irmão, para que vocês possam entender. Ele diz, mas agora libertados do pecado, nós fomos feitos filhos de Deus, né? Tendo o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? E vou repetir, mas agora, libertados do pecado, fomos feitos filhos de Deus, temos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Está dando para entender, irmãos? Glória a Deus. Então, são 4 processos nesse versículo que nos levam à salvação. Então, irmãos, no capítulo 8, no versículo 18, Paulo traz uma visão acerca da glória que nos espera. Isso é uma visão pessoal do apóstolo Paulo. Ele tem uma visão daquilo que ele contempla da obra do Senhor e ele tira o seu conceito, ele tira o seu raciocínio, ele tira o seu entendimento daquilo que ele vê através da palavra de Deus. Ele disse assim, porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele tem o conhecimento da palavra de Deus, ele tem o conhecimento daquilo que foi revelado a ele. E ele fala assim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é uma visão dele, que ele tem acerca disso. Então, irmãos, isso aqui serve para cada um de nós. As aflições do nosso tempo não há de ser comparada com a glória que para nós vai ser revelada. E muitas vezes nós estamos abrindo mão da glória de Deus, abrindo mão daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós por coisa mínima. Irmãos, por mais que você sofra aflições aqui na terra, não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada a cada um de nós quando nós estivermos com o Senhor. E muitas vezes nós estamos deixando isso de lado. Estamos largando a igreja, estamos largando tudo por coisas mínimas. Talvez por vaidade, talvez por capricho, por orgulho. Quando na realidade nós temos que almejar o que está lá na glória com o Senhor que nós temos para receber. A glória que o Senhor está preparando para cada um de nós. Amém, irmãos? As coisas aqui na terra são passageiras. Amém? E no versículo 28, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós temos que entender que tudo que passa na nossa vida, seja tribulação, seja dificuldade, sejam coisas boas, todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, irmão, vai trazer crescimento, vai trazer entendimento, vai trazer experiência para cada um de nós. Você tem que entender que você está passando por luta, dificuldade, tribulação, isso vai contribuir para a tua vida espiritual. Isso vai trazer crescimento para você, vai trazer maturidade. Aí o irmão fala assim, pastor, mas eu não estou aguentando mais, não estou suportando, irmão. Não há provação que vai surgir na tua vida, nem tentação que você não possa suportar. Deus vai permitir que você suporte e passe por isso. Você vai adquirir experiência, vai aumentar a tua fé, você vai buscar mais ao Senhor. Você vai começar a entender que provas maiores virão e você vai estar pronto para encarar essas provas, porque você já teve uma experiência anterior. Então, saiba disso,
que todas as coisas contribuem justamente para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmão, Paulo faz um resumo, um apanhado de tudo isso, para que a gente possa entender que as coisas começam de uma forma, vão evoluindo, até que você vai crescendo, você vai se convertendo, você vai se aperfeiçoando, onde você vai começar a receber graça. Depois vai vir a recompensa. Então aqui, eu vou ler rapidamente, irmão, já estou encerrando agora para ir fechando. No versículo 8, do 31 ao 39, eu vou ler rapidamente, no capítulo 8, aí ele vem falando acerca do cântico da vitória. Amém? Deus é por nós. E ele fala assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês podem reparar que aqui já mudou a forma do apóstolo Paulo escrever a sua carta. Ele já começa a trazer uma palavra de injeção de ânimo. Ele fala primeiro das coisas que ele via errado, as coisas que vinham acontecendo, as pessoas negando ao Senhor, as pessoas que faziam coisas erradas, e ele começa a injetar ânimo, injetar fé no coração das pessoas. Ele fala assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Irmão, quem vai intentar uma acusação contra você se é Deus que te justifica? Ninguém, irmão. Se você está justo, está correto, inocente, as pessoas podem te acusar do que for, porque Deus vai te justificar. Amém, irmãos? Não vai haver injustiça na tua vida. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz aqui: quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, nada te separa do amor de Deus. Ele te ama e acabou. É absoluto. Como a gente fala aqui, Deus é absoluto. Ele te ama e está acabado. Não importa. Sabe o que acontece? A gente é que deixa de amar a Deus. Mas Deus não deixa de nos amar. É isso que está dizendo aqui, ó. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a fome, nem a espada, nem a tribulação, nada. Nada, porque o amor dele é absoluto. Deus é amor. Então, irmão, nada te separa do amor de Cristo. Você pode se separar dele, deixar de amar a Deus, mas ele ainda continua te amando do mesmo jeito. Você se afasta de Deus, ele continua te amando do mesmo jeito, porque o amor dele é incondicional. Amém? Então, vamos lá. Eu parei aqui no Cântico da Vitória, né? Já no capítulo 10, irmãos, eu separei alguns pontos importantes aqui para que a gente possa entender. Ele fala assim, ó, ele traz uma exortação aos judeus, depois ele exalta, dando injeção de ânimo, nos mostrando o seu amor, o amor de Deus, para com cada um de nós, com toda a humanidade, e ele agora fala acerca dos judeus que rejeitam a justiça de Deus. Então ele fala assim, ó, vocês estão rejeitando a justiça de Deus. Saibam de uma coisa, vocês foram uma nação escolhida, mas vocês precisam aceitar Cristo como Senhor, porque vocês rejeitaram a Jesus. Vocês rejeitaram aquilo que Deus tinha preparado para vocês. Vocês eram a nação eleita. Mas já que vocês rejeitaram e sacrificaram e mataram o Senhor Jesus, vocês precisam aceitar Ele como Senhor. Aí ele bota aqui no versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. A confissão para a salvação. Então ele fala, ó, se tua boca confessares ao Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca você faz a confissão para a vida eterna. Então, primeiro,
Você tem que crer e depois confessar. Então ele fala isso para os judeus e serve para cada um de nós, irmãos. Se você com a tua boca confessar, você vai ser salvo. Se você crer, no teu coração e com a tua boca confessar, você vai ser salvo. Entendeu, irmãos? Então ele traz um apanhado geral para que aquele povo da igreja de Roma pudesse entender que houve salvação para os judeus, mas agora é necessário que aceite Jesus como Senhor, através do evangelho da graça. A graça está disponível para toda a humanidade. E ele fala isso não só para o judeu, mas para toda a humanidade. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar, crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Amém, irmãos? Para encerrar, e como foi lido, vamos lá, irmão, como foi lido no começo? Paulo faz um pedido para o povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Irmãos, esse versículo que nós lemos no capítulo 12, quando ele fala, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele fala não só para o crente individualmente, mas ele fala para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. Apresenteis o vosso membro como sacrifício vivo. Então ele está falando para uma igreja. E isso serve para cada um de nós. Quando ele fala que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, ó meu corpo, igual boneco de posto, né? Quero louvar o Senhor. Irmãos, quando ele fala apresentei os vossos membros, é para que a gente possa adorar o Senhor com todo o nosso ser. Você vem para a casa do Senhor, você não vai ficar parado ali congelado. Irmão, adora o Senhor, abre os teus braços, vai adorar a Deus. Abre os teus lábios, amém? Solta a sua voz, levanta a sua mão, adora a Deus. Movimenta o seu corpo. O seu corpo é um instrumento de adoração. Então o apóstolo Paulo, ele vem trazendo tudo isso para que a igreja pudesse entrar numa dimensão diferente. Amém? Ele fala assim, olha, a primeira parte, o primeiro versículo, ele fala isso. Está falando do nosso corpo. Para a gente se entregar todo o nosso ser ao Senhor. Entrega ao Senhor a tua adoração. Entrega o teu corpo para que o Senhor possa se alegrar daquilo que você está fazendo. Amém? Amém, igreja? Está dando para entender? Aí ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então, quando ele fala isso aqui, ele fala o quê? Para que você venha fazer um culto com inteligência, para que você venha mudar a sua forma de pensar, para que você possa usar o teu corpo para uma transformação de mente, uma transformação de pensamento, para que você não venha se conformar com as coisas erradas lá de fora e trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, mas que quando as coisas do mundo chegarem aqui dentro, essas coisas sejam transformadas pela renovação do nosso entendimento. Chegou coisa do mundo aqui, você vai falar o quê? Opa, peraí, isso aí não. Aqui é a igreja do Senhor, aqui é a transformação. Você está no teu trabalho, as pessoas vão vir com as coisas do mundo, você, peraí, minha mente é transformada, isso aí não pertence a Deus. Aí você vai começar, sabe o quê? Mudar o mundo. Não o mundo mudar a igreja, mas você mudar o mundo. Amém, irmão? Está dando para entender, irmãos? Então aqui ele faz o complemento de tudo isso. Primeiro ele pede para que ele fale assim, irmãos, pela misericórdia do Senhor. Quando fala aqui compaixão, ele está falando de misericórdia. Irmãos, rogo-vos. Sabe o que quer dizer rogo-vos? É pedir insistentemente. Irmão, vou fazer um pedido insistindo a vocês. Aí ele fala aqui, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Amém? Ele fala aqui, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto feito com inteligência. Você vai chegar aqui, hoje eu não vou conversar, hoje eu vou chegar na igreja com o propósito de adorar a Deus. Então ele fala sobre isso aqui. Ele fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transforme o mundo. Amém? Pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você está disposto a mudar de vida, a mudar a tua mente, o seu corpo muda. Suas atitudes mudam, sua forma de falar muda. Amém? Assim acontece transformação. Você transforma o mundo.
Nós transformamos o mundo. Sabe por quê? Quando ele fala o mundo, são aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você sozinho não vai mudar o mundo inteiro. Mas se cada um fizer um pouquinho naqueles que estão perto de você, o mundo vai ser transformado. Amém, irmãos? Então, irmãos, que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Amém? É só um breve comentário. Até me prolonguei um pouco mais, mas que vocês possam ficar com essa palavra no coração de vocês. E possa assim adorar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Com a permissão do pastor Lenil, rapidamente. A irmã Deise não pôde vir, a secretária, porque ela está enferma. E ela me passou aqui algumas mensagens. Hoje, irmãos, a nossa Irmandade está fazendo 87 anos. Amém? Dia 31 de janeiro. Graças a Deus, uma igreja séria. Amém? Espalhada por todo o Brasil. E graças a Deus, mais um ano de vida da nossa Irmandade. Comemorando 87 anos. Os aniversariantes da semana. Vanderlei Lima. É você, Vanderlei? Ah,